bem-vindos ao canal A Hora do Medo. Se preparem para mais uma história de tirar o fôlego. Entre várias histórias sobre o cemitério Resurrection em Chicago, hoje vamos falar do enigma do túmulo de Inez Clarke. Em meio à agitação de Chicago, o cemitério de Resurrection se destaca como um lugar de descanso eterno, mas também de inquietante mistério. Uma das lendas mais sombrias que envolvem esse cemitério centenário é a história do túmulo de Inez Clarke. Inez Clarke era uma criança de apenas 6 anos quando partiu deste mundo em 1880, deixando seus entes queridos mergulhados em tristeza e luto profundo. Seus pais, devastados pela perda da filha, tão jovem, decidiram criar um monumento que representasse sua inocência e pureza. Ergueram uma estátua de anjo segurando um buquê de flores, eternizando a imagem de Inez no mármore branco. No entanto, o que torna esse túmulo particularmente perturbador são os relatos que cercam a estátua. Visitantes do cemitério alegam testemunhar mudanças inexplicáveis na posição do anjo. Alguns afirmam que em certas noites o anjo aparece inclinar a cabeça, como se estivesse olhando para a terra com tristeza. Outros juram que já viram lágrimas escorrendo do rosto esculpido, brilhando na fraca luz da lua. A atmosfera ao redor do túmulo de Inez Clarke também é repleta de estranhas sensações. Muitos visitantes relatam sentir um arrepio na espinha ao se aproximarem da estátua. Dizem que o ar ao redor se torna mais frio e a energia mais densa, como se a própria alma de Inez ainda vagasse pelo cemitério. Mas o que mais aterroriza aqueles que se aventuram a visitar o cemitério de Resurrection é o que ocorre após o pôr do sol. Testemunhas relatam ouvir murmúrios suaves no ar, vozes sussurrantes que parecem vir de lugar nenhum. À medida que a noite se aprofunda, esses murmúrios aumentam a intensidade, ecoando entre as sepulturas como um coro fantasmagórico. Muitos afirmam ter visto sombras se movendo entre as lápides, figuras etéreas que pareciam flutuar no ar. A névoa que se forma nas noites mais escuras envolve os túmulos como um véu sobrenatural, ocultando segredos há muito tempo enterrados. Alguns visitantes, impelidos por uma curiosidade mórbida, tentaram passar a noite perto do túmulo de Inez Clarke, na esperança de desvendar o mistério. Contudo, suas histórias frequentemente terminam com relatos de pesadelos vívidos e a sensação avassaladora de que algo observa do escuro. O cemitério de Resurrection continua a ser um lugar de beleza gótica e arrepiante, onde a linha entre o mundo dos vivos e o reino dos mortos parece se desfazer. A história do túmulo de Inez Clarke serve como um lembrete perturbador de que mesmo após a morte, as almas podem permanecer presas entre o passado e o presente. Uma curiosidade pouco conhecida sobre o cemitério de Resurrection em Chicago é a presença de um misterioso túmulo sem identificação, que tem intrigado tanto visitantes quanto especialistas ao longo dos anos. Escondido entre as fileiras de lápides e monumentos, existe um pequeno mausoléu de mármore branco que parece não ter nenhuma inscrição ou nome associado a ele. Diferente de outras sepulturas que geralmente trazem o nome e as datas de nascimento e falecimento do falecido, este túmulo permanece enigmático, sem qualquer pista sobre a pessoa que repousa dentro dele. Os poucos relatos que mencionam o túmulo sem identificação sugerem que ele está situado em uma parte mais isolada e sombria do cemitério, quase como se estivesse deliberadamente escondido da vista dos visitantes. A ausência de informações e a atmosfera misteriosa ao seu redor geraram teorias sobre quem poderia estar sepultado ali. Alguns especulam que o túmulo sem nome poderia ser o resultado de uma pessoa cuja identidade foi perdida ao longo dos anos, seja devido à falta de registros adequados ou à própria natureza desconhecida do indivíduo. Outros acreditam que o túmulo poderia estar relacionado a alguma figura obscura ou oculta da história local, cujas ações ou identidade foram intencionalmente mantidas em segredo.
falta de informações concretas sobre o túmulo sem identificação apenas acrescenta a aura de mistério que envolve o cemitério de Resurrection. Enquanto muitos visitantes se concentram nas histórias mais conhecidas e nos monumentos mais notáveis, esse túmulo solitário permanece como um enigma silencioso, lembrando-nos que, mesmo em um lugar de repouso, segredos e mistérios podem permanecer enterrados profundamente, esperando serem descobertos por aqueles que ousam procurar. Se inscreva em nosso canal, ative o sininho, deixe seu like e até a próxima história!